Um estudante de física adquiriu duas fontes de luz laser com as seguintes especificações para a luz emitida. Fonte 1, potência de 0,005 watts e comprimento de onda de 632 nanômetros. Fonte 2, potência de 0,030 watts e comprimento de onda de 632 nanômetros. Sabe-se que a fonte 1 emite N1 fótons por segundo, cada um com energia E1, e que a fonte 2 emite N2 fótons por segundo, cada um com energia E2. Considerando-se essas informações, o problema quer saber a relação entre o número de fótons emitidos pela primeira fonte em relação à segunda fonte, bem como a relação entre a energia desses fótons emitidos. Esse problema é um problema relacionado à física moderna, mais especificamente à mecânica quântica. A mecânica quântica surgiu nos idos de 1900, quando Planck quantiza a energia. Basicamente, Planck disse que a energia se propaga em pequenos pacotinhos. Ele chamou de quanta. Poucos anos depois, Einstein usa as ideias de Planck e explica um fenômeno chamado efeito fotoelétrico, que, em resumo, é a geração de corrente elétrica através da incidência de luz num metal. Já era um efeito conhecido e a explicação veio com Einstein. Justamente pela explicação do efeito fotoelétrico, Einstein recebe o prêmio Nobel anos mais tarde. A grande façanha de Einstein na explicação do efeito fotoelétrico é justamente usar as ideias do quantum de energia de Planck. Com isso, Einstein explica que a luz se propaga em pequenos pacotinhos de energia, esses pequenos quantum de luz, ou quanta, quando trata-se do plural. E a esses quanta, Einstein deu o nome de fótons. Então, o fóton é uma pequena partícula de luz, ou, de um modo mais geral, de qualquer onda eletromagnética. Bom, vocês já perceberam que eu estou falando que a luz é onda eletromagnética e também pacotinho de energia, ou fóton, uma partícula. Essa é uma questão que vem sendo discutida ao longo dos séculos. Talvez Newton tenha sido o primeiro grande cientista a estudar a luz sistematicamente e disse que a luz tinha uma natureza corpuscular, ou seja, era formada por partículas. Um período depois, surge Snell, assim como outros físicos da sua geração, e diz que a luz tem natureza ondulatória, porque alguns fenômenos luminosos só podem ser explicados quando trata-se a luz com natureza ondulatória. E, num outro momento, mais recente, surge Einstein dizendo que a luz é um corpúsculo, que a luz é formada de fótons. Alguns anos depois, surge um outro físico chamado de Broglie, que diz que a luz tem uma natureza dual, que ela pode se comportar ora como onda, ora como corpúsculo. Então, o fóton ele tem essas duas características. Dependendo da situação, ele pode ter comportamento parecido com o de corpúsculo, como uma partícula, ou comportamento tal qual uma onda. A essa relação deu-se o nome de dualidade onda-partícula. Pois bem, basicamente, todos os corpos podem ser descritos de modo ondulatório, numa mecânica ondulatória. Nem sempre é conveniente fazer isso, porque não é prático, às vezes é um elemento extremamente complicador, principalmente quando se trata de baixas velocidades e corpos de grandes massas. Porém, quando nós vamos para corpos extremamente rápidos e de massa diminuta, como é o mundo da física quântica, é normal usarmos descrições ora corpusculares, ora ondulatórias. E de Broglie provou justamente que essas duas descrições são compatíveis. Voltando agora ao foco do nosso problema. Temos então que o número de fótons emitidos por segundo de uma fonte luminosa está relacionado com a sua potência, de modo que
A fonte 1, por ter uma potência menor que a fonte 2, emite então um número de fótons por segundo menor que a fonte 2. Então já temos parte da nossa questão resolvida. A outra relação trata da energia, e a energia está relacionada com a frequência da onda associada. E a relação entre frequência e energia dá-se por uma equação chamada equação de Planck, ou relação de Planck, que diz que a energia é igual à constante de Planck vezes a frequência associada a essa partícula, onde a constante de Planck é uma constante de proporcionalidade entre energia e frequência. Mas nos recordamos que a velocidade de propagação de uma onda é igual ao seu comprimento de onda vezes a frequência. Ainda sabemos que, quando trata-se do vácuo, uma onda eletromagnética propaga-se com velocidade c, que é a velocidade da luz no vácuo. É uma velocidade constante e vale 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo. Temos então que a velocidade fica c igual a lambda f. Cá está. Isolando o termo de frequência, ficamos que f é igual a c sobre lambda. E substituindo essa frequência encontrada aqui na relação de Planck, temos que a energia é igual à constante de Planck vezes a velocidade da luz no vácuo dividido pelo comprimento de onda. Mas, ora, no nosso problema em questão, temos que o comprimento de onda das duas fontes é idêntico, de modo que a energia de cada fóton emitido, tanto pela fonte 1 quanto pela fonte 2, é exatamente o mesmo. Resposta correta, letra A. Questão encerrada.